Continuando com a Torá sobre a criação do homem. Lembrando que a gente está lendo aqui um texto de Zacarias Sint, do livro O 12º Planeta, utilizando, para essa leitura que eu vou fazer, eu utilizo a geometria sagrada, para poder entrar no sentido místico desse livro, né? O sentido literal é esse sentido como ele foi escrito, mas tem o sentido simbólico que está escondido nele, e para depois a gente atingir o sentido místico, que é o que a gente está fazendo agora. Então vejamos, dando continuidade, né? Um processo chamado reprodução assexuada, também conhecida como cloning em inglês, da palavra grega clon, ou seja, rebento, aplica aos animais o mesmo princípio que o do corte de uma planta para a reprodução de centenas de plantas similares. A técnica aplicada a animais foi primeiramente demonstrada na Inglaterra, onde o Dr. John Gardner substituiu os núcleos de um ovo fertilizado de sapo pelo material nuclear de outra célula do mesmo sapo. A formação bem-sucedida de sapinhos normais demonstrou que o ovo continuou a desenvolver, subdividir e criar prole, não importa de onde tivesse obtido o conjunto correto de cromossomos, né, harmônicos. Dando continuidade. Sabemos agora que o complexo processo biológico no qual um organismo vivo se reproduz, criando prole que se assemelha a seus progenitores, torna-se possível pelo código genético. Todos os organismos vivos, um verme, um feto ou o homem, contêm nos cromossomos celulares corpos diminutos em forma de bastão, que guardam toda as instruções hereditárias para esse organismo particular, quando a célula masculina, ou seja, o pólen, que no caso é o esperma, fertiliza a célula feminina. Os dois conjuntos de cromossomos combinam-se e depois dividem-se para formar novas células, que mantêm as completas características hereditárias da célula de seus pais. Muito bem. Mas a arte da engenharia genética não se limita a um único processo. Pesquisadores em muitos países aperfeiçoaram um processo chamado fusão de células, que torna possível fundir células em vez de combinar cromossomos dentro de uma única célula. Como resultado de tal processo, células de diferentes fontes podem ser fundidas numa única supercélula, tendo em seu interior dois núcleos e um conjunto duplo dos cromossomos emparelhados. Quando esta célula se divide, a mistura de núcleos e cromossomos pode dividir-se num padrão diferente daquele de cada célula antes da fusão. Como resultado, podem surgir duas células novas, cada uma geneticamente completa, mas cada qual com um conjunto completamente novo de códigos genéticos, totalmente adulterado no que se refere às células dos antecessores. O processo que Ea, no caso, o Deus Grande, recomendou para alcançar um rápido avanço evolutivo no Homo erectus foi, acreditamos nós, a manipulação genética. Isso é quem diz no livro de Zacarias Sitchin. Dando continuidade. Experiências relatadas pelo Instituto da Sociedade Ética e Ciências da Vida, em Hastings-on-Hudson, mostram que existem já técnicas para a reprodução assexuada de seres vivos.
ou melhor, de seres humanos. E agora é agora possível tomar o material nuclear de qualquer célula humana, não necessariamente dos órgãos sexuais, e pela introdução de seus 23 conjuntos de cromossomos completos no óvulo feminino, chegar à concepção e nascimento de um indivíduo predeterminado. Na concepção normal, os conjuntos de cromossomos pai e mãe emergem e depois têm de se dividir para permanecerem em 23 pares de cromossomos, levando à combinação de acaso. Mas na reprodução assexuada, os rebentos são uma réplica exata da fonte do conjunto intacto de cromossomos. Possuímos já, escreveu o Dr. W. Gehring no New York Times, o formidável conhecimento para fazer cópias exatas de seres humanos. Um núcleo sem limite de Hitlers, Mozarts ou Einsteins, se tivéssemos preservado seus núcleos celulares. A inseminação artificial de um óvulo humano feminino é agora possível. O verdadeiro desafio reside no cruzamento entre diferentes famílias dentro da mesma espécie ou entre diferentes espécies. A ciência moderna percorreu um longo caminho desde o desenvolvimento dos primeiros cereais híbridos, do acasalamento de cães do Alasca com lobos, ou da criação da mula, o acasalamento artificial de uma égua com um burro, a capacidade de manipular a própria reprodução do homem. Então, continuando aqui o que a gente está vendo, ele diz o seguinte: encontramos uma referência a uma mistura de duas fontes de vida nos textos antigos. De acordo com Bezoros, a deidade Belos, ou seja, Senhor, também chamado Deus, produziu vários seres hediondos que foram produzidos de um princípio duplo, ou seja, o homem apareceu com duas asas, alguns com 4 e 2 faces. Eles tinham apenas um corpo, mas 2 cabeças, um de homem e outro de mulher. Tanto o macho como a fêmea eram semelhantes em vários órgãos. Isto levou ao desenvolvimento do largo campo de transplante genético. É agora possível colher de certa bactéria um único gene, numa única célula animal ou humana, fornecendo à prole daí derivada uma característica adicional, né? Os espantosos detalhes de como podem conter uma importante verdade, os espantosos detalhes de como do conto podem conter uma importante verdade. É bastante provável que antes de ter recorrido à criação de um ser à sua própria imagem, os nefelis tentassem chegar ao serviçal manufaturado, experimentando outras alternativas, a criação de um híbrido macaco-homem-animal. Algumas destas criaturas artificiais podem ter sobrevivido por um momento, mas foram certamente incapazes de se reproduzir. Os enigmáticos homens-touros, homens-leão, ou seja, as esfinges, que adornam os locais dos templos no antigo Oriente Médio, podem não ter sido apenas ficções da imaginação de um artista, mas criaturas reais que saíram dos laboratórios biológicos dos nefelins, experiências mal sucedidas, comemoradas na arte e em estátuas. Isto significa que células de organismos até aqui incompatíveis, digamos de uma galinha e de um rato, podem ser fundidas
para formar novas células com misturas genéticas completamente novas, que produzem novos animais que não são nem galinhas nem ratos, tal como nós os conhecemos. Posteriormente aprimorado, o processo pode também permitir-nos selecionar quais traços de uma forma de vida devem ser comunicados à célula, combinada ou fundida. Podiam servir, dá licença, e foram preservados esboços de todos eles no templo de Belos, na Babilônia. Isso que a gente está dizendo aqui, né? Na Babilônia. Devíamos julgar que os Nefelim, sendo capazes de viagens espaciais há 450 mil anos, eram também igualmente avançados, tendo-nos por comparação no campo das ciências da vida. Devíamos julgar também que eles tinham consciência das várias alternativas pelas quais dois conjuntos de cromossomos pré-selecionados podiam ser combinados para obter um resultado genético predeterminado e que, se o processo era semelhante à reprodução assexuada, à fusão de células, ao transplante genético ou aos métodos até agora desconhecidos para nós, eles conheciam estes processos e podiam realizá-los não só em frascos de laboratórios, mas também com organismos vivos. Com este produto final, os Nefelis eram geneticamente compatíveis com as filhas do homem e capazes de casar com elas e delas ter filhos. Mas esta compatibilidade apenas podia existir se o homem se tivesse desenvolvido a partir da mesma, ou seja, semente de vida que os Nefilim. Isto, de fato, é que os textos antigos nos atestam. Vão observando aí as coisas que eu estou aqui lendo. Preciosamente, então, de acordo com este texto, mas provavelmente, inevitavelmente, como parte do processo experimental, nenhum SAG, digamos assim, era a deusa, era uma médica, a chefe desses Nefilim no setor médico, né? Produzia um homem que não podia reter sua urina, uma mulher que não podia dar à luz, um ser que não tinha órgãos femininos nem órgãos masculinos. Ao lado, foram dados à luz por nenhum SAG, seres humanos deficientes ou deformados. Enki, que é o que a gente está chamando de Deus Criador, foi responsabilizado pela criação imperfeita de um homem de olhos doentes, mãos que tremiam, fígado doente e um coração fraco, e de um segundo com doenças que acompanhavam a velhice e assim por diante. O uso da argila terrena misturada com o sangue divino para criar o protótipo do homem é firmemente declarado pelos textos mesopotâmicos. Um relatando como Enki fora convocado para realizar um grande trabalho de sabedoria, de aptidão e competências científicas. Afirma que Enki não viu grande problema em realizar a tarefa de criar serviçais para os deuses. Isto pode ser feito, anunciou ele, e depois deu à deusa mãe estas instruções. : mistura a um âmago a argila do alicerce da terra, logo abaixo do abisu, e molda-o na forma de um coração. Eu tomarei as providências conhecendo os jovens deuses,
que darão ao barro as condições corretas. Vão prestando atenção nesses textos, aos quais a gente está aqui lendo. Os textos sumérios falam também de seres humanos deformados, criados por Enki e pela deusa mãe Ninsag, durante suas tentativas em idealizar um perfeito trabalhador primitivo. Um texto declara que Ninsag, cuja tarefa era aplicar sobre a mistura o molde dos deuses, se embriagou e chamou a Enki. 2 pontos. Quão bom ou quão mal é o corpo do homem? Ela pergunta. Como meu coração me incita, eu posso fazer seu destino bom ou mal. Palavras da deusa mãe Ninsag. Dando continuidade. O homem, no conceito mesopotâmico, assim como no bíblico, foi feito de uma mistura de um elemento divino, ou seja, um sangue de Deus ou sua essência, e o barro da terra. De fato, o próprio termo Lulu para homem, enquanto convenção no sentido de primitivo, significava literalmente um que foi misturado. Convocada para idealizar um homem, a deusa mãe lavou as mãos, cortou a argila com a ponta dos dedos, misturou-a na estepe. É fascinante notar aqui as preocupações sanitárias tomadas pela deusa. Ela lavou as mãos. Encontramos também estas medidas clínicas e tais procedimentos noutros textos da criação. Mas finalmente alcançou-se o homem perfeito, aquele a quem Enki chamou Adapa. A Bíblia chama de Adão e nossos estudiosos de Homo sapiens. Este ser era tão semelhante aos deuses que um texto chegou a ponto de salientar que a deusa mãe deu à sua criatura, homem, uma pele como a pele de um deus, um corpo suave e sem cabelo, bastante diferente do insurto macaco-homem, ou seja, aquele Homo erectus, não é? Só um instantinho mais, viu? A mesma relação entre o elemento essencial das criaturas novas e o sangue está patente nas narrações mesopotâmicas da criação do homem. A casa, semelhante a um hospital para onde Ea, ou seja, o Deus, né, e a deusa mãe se dirigiram para produzir o homem, chamava-se casa de Sinti. Muitos estudiosos traduzem como a casa onde são determinados os destinos. Mas o termo Sinti deriva, sem dúvida e claramente, do termo sumério Si-Inti, que, tomado sílaba por sílaba, significa alento, vento, vida. Bit Sinti significava literalmente a casa onde o vento da vida é soprado. Isto é virtualmente idêntico à declaração bíblica, né? Aquela que diz que Deus soprou na narina do homem, né? Vamos para frente. O termo hebraico, comumente traduzido como alma, que significa, no caso alma em hebraico, significa nefesh, aquele inapreensível espírito que anima uma criatura viva e aparentemente a abandona quando ela morre. Sem nenhuma coincidência, o Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, exorta repetidamente contra o derrame de sangue humano e a ingestão de sangue animal.
porque o sangue é o nefesh, certo? Ou seja, é o espírito. As versões bíblicas da criação do homem equiparam assim nefesh, espírito, alma e sangue. São equiparados, né? O capítulo 2 do Gênesis oferece essa versão técnica. Eis a versão técnica que está no capítulo 2 do Gênesis. Diz assim: E Yahvé Elohim idealizou Adão do barro do solo, e ele soprou em suas narinas o hálito da vida, e o Adão tornou-se uma alma viva. Continuemos. O Antigo Testamento oferece outra pista que sugere o papel do sangue na criação do homem. O termo Adamá, segundo a qual foi cunhado o nome Adão, significava originalmente não apenas qualquer terra ou solo, mas muito especificamente o solo vermelho escuro, tal como a palavra acádia paralela, Adamato, terra vermelha escura. O termo hebraico Adama e o nome hebraico para a cor vermelha, Adom, deriva das palavras para sangue, Adamu e Dan. Quando o livro do Gênesis dá o nome ao ser criado por Deus, o Adão, emprega um jogo linguístico de significados duplos predileto dos sumérios. O Adão podia significar aquele que é da terra, ou seja, terráqueo, aquele feito do solo vermelho escuro e o feito de sangue. Então, meus caros, vamos agora parar esse vídeo para dar continuidade. Deixa eu ver aqui quanto tempo está. Dependendo do tempo, tem 22 minutos. Eu acho que eu vou concluir. Deixa eu ver aqui o que é que falta ainda. Eu vou dar uma paradinha de novo para a gente preparar um outro.